Então, a graça e a paz do Senhor a todos, o Bíblia, Livros e Café. Hoje vai fazer o comentário deste livro aqui, ó. Todos os caminhos levam a Roma, do Scott Hahn e Kimberly Hahn. Então, por que eu vou fazer o comentário desse livro? Porque esse livro foi o divisor de águas na minha conversão ao catolicismo. Então, eu recebi de presente esse livro, quero até agradecer em público aqui ao meu amigo Marcelo Vergotti, que me conheceu através desse canal e entrou em contato comigo, começou a conversar comigo, disse que queria me mandar um presente, que era este livro aqui. Pedi meu endereço e o rapaz, que maluco é esse, que eu mal conheço, quer me mandar um presente aí. E eu fiquei meio receoso, eu disse, que esse cara quer mandar uma bomba aqui pra casa pra me matar, né? Aí que eu sou querido. E deu o endereço e quando chegou o livro, não chegou apenas um livro, mas chegou 3, né? Todos os caminhos levam a Roma, o Amor Divino Encarnado e o Cristão Bem Formado de São João Bosco, né? Então, fiquei muito feliz por esse maravilhoso livro. E o Marcelo Vergotti, ele tem sido, né, não um professor, né, mas uma espécie de tutor, né? Nós conversamos praticamente quase todos os dias e ele tem me ajudado muito no meu crescimento, né, no catolicismo, né? Nós nos conhecemos antes mesmo de eu me tornar católico. E ele me colocou em contato com com muito material do Padre Paulo Ricardo, então material que eu nem sei se existe ainda no site, como o curso de escatologia e o curso de teodiceia, que são 2 assuntos que eu gosto muito. E, além de tudo isso, o Marcelo me mandou um vídeo do Scott Hahn, e com aquele vídeo eu fiquei maravilhado e fui assistir vários outros vídeos. Acho que todos os livros que existem em português, ou legendado em português também, acho que eu assisti do Scott Hahn. Então eu comprei logo, quase que de imediato, esse livro também, O Banquete do Cordeiro, que é um complemento desse livro aqui. Se você ler esse, eu aconselho você a comprar este livro e lê-lo também. Então vamos lá. Então, pessoal, qual foi o papel desse livro, né, na minha vida, né? Vou dar alguns spoilers do livro aqui, mas eu quero mostrar, né, o paralelo desse livro aqui com a nossa situação aqui no Piauí. Então, por exemplo, para você se converter ao catolicismo no Piauí, então a difamação protestante anticatólica é tão grande, é tão intensa, tão ferrenha, que para eles é como se você tivesse abraçado com o próprio demônio. É como se você colocasse uma pedra de moinho no pescoço e se atirasse no mar do inferno. De tamanha é a difamação anticatólica por meio dos protestantes aqui. Então pode ser até bonito você se converter ao catolicismo aí em outros estados, em outras regiões, mas aqui no Piauí é uma coisa muito séria. Inclusive, que eu sempre fui doido, todo mundo já acostumado com minhas loucuras, então, mas mesmo assim muitas pessoas se surpreenderam comigo. Mas tem amigos meus que a família protestante totalmente contra, né? Amigos meus que eram dirigentes de igreja protestante, né? E tem que passar por uma situação muito pesada, muito séria, muito constrangedora, né? Você imaginar todos os seus amigos irem contra você, a sua família ser contra você, né? Então, isso aqui no Piauí é pesado. Então, vamos lá, vamos ao comentário do livro. Então, o Scott Hahn, né, não é nenhum Zé Mané como eu, né, ele ele é pastor presbiteriano. Ele disse que desde cedo colocaram ele para mamar, né, para ser amamentado nas obras de Lutero, conhecia muito Calvino, né, sabia grego, sabia hebraico, leu a Bíblia no original, né, passou 20 anos estudando Apocalipse, né? Das coisas que eu me identifiquei com ele, passou 20 anos estudando Apocalipse e em grego, né? E ele disse, rapaz, esse negócio de anticristo não existe no Apocalipse, né? A igreja inventou isso para enganar os fiéis, assustar os fiéis. Então, alguém pode ver isso aí em alguns vídeos que eu coloquei antes mesmo de eu ser católico.
né, sobre escatologia, mentindo para mim sobre o anticristo. Na igreja dele, né, afirmavam que o Papa era o anticristo e várias teorias protestantes absurdas, né, e tinha dois pilares no protestantismo que eram o pilar da fé dele, o pilar da fé protestante do meio que ele vivia nos Estados Unidos, que era o sola escritura e o sola fide. Então, sola escritura, somente a escritura. Então ele disse, eu vou ver se na Bíblia existe algum versículo que sustente esse sola escritura. Ele disse que não encontrou nenhum versículo na Bíblia dizendo que você tem que se basear apenas pela Bíblia. Mas muito pelo contrário, tinha vários versículos mostrando que você tem que aceitar a autoridade da igreja também. Né? O sola fide, somente a fé, né? Ele foi analisar isso aí também e ele viu que Lutero tinha adulterado um versículo, né? O justo é salvo pela fé, e o Lutero, na sua tradução para o alemão, botou somente pela fé, para que esse versículo corroborasse a sua teoria, né? E rejeitou a carta de Tiago. Então, sola escritura ou sola Lutero esse negócio, né? Então, o sola fide, né? Se você for ler a carta de Tiago, né, nossa fé tem que ser obras, porque se não tiver obras, ela é morta. Então ele viu com muita facilidade os dois pilares da fé protestante, no meio em que ele vivia nos Estados Unidos, na igreja presbiteriana, esses dois pilares ruírem com muita facilidade. Então ele disse que entrou em contato com uma biblioteca, né, queria saber como era a igreja primitiva, então foi ler os pais da igreja, né, os primeiros cristãos da igreja primitiva. E um sacerdote tinha morrido e outra pessoa tinha adquirido uma biblioteca imensa desse sacerdote especialista em escrituras, né, um sacerdote católico, e ele começou a comprar os livros dessa imensa biblioteca, né, os livros muito baratos. Então ele vendia os livros protestantes dele muito caros, e comprava os livros católicos lá, usados, muito barato, e ele foi criando uma biblioteca imensa para ele, e ele foi entrando em contato com esses pais da igreja, né? E quanto mais ele se aprofundava no estudo dos pais da igreja, mais ele percebia que a igreja primitiva é a igreja católica, né? A igreja católica é a única que preserva a tradição apostólica, né? A tradição da igreja primitiva, né? Dos primeiros cristãos. Então ele foi se apaixonando, né, pelo catolicismo, pela tradição católica e apostólica, e a esposa dele ficou muito preocupada. Então tinha um amigo dele, chamado Gary, inteligentíssimo, né, graduou-se em grego clássico e em latim, e estudou hebreu e arameu, ou seja, aramaico. Então ele sabia a Bíblia, estudou a Bíblia nos originais, então acaba até mais competente do que o Scott Hahn, né, no estudo das línguas bíblicas originais. E para a esposa do Scott Hahn, a Kimberly, né, esse Gary seria o cavaleiro que ia salvar o Scott Hahn da heresia, né, dessa sedução católica maligna. E o Gary disse, me manda a lista aí de livros católicos que você está lendo, que eu quero ler. Aí o Scott Hahn mandou a lista. O Gary leu e disse, agora eu vou te mandar uma lista protestante combatendo isso aí. Ele mandou uma lista para o Scott Hahn, não, eu li todos esses livros. Mas esses livros não responderam às minhas perguntas. E juntaram-se o Scott Hahn e o Gary e foram com a Bíblia em grego, o Novo Testamento em grego e o Antigo Testamento em hebraico, e junto com os documentos do Concílio Vaticano II, tentando encontrar um ponto fraco, um calcanhar de Aquiles, né, na doutrina católica. E quando eles pensavam que tinha achado um ponto fraco, era imediatamente resolvido. Então eles disseram, a doutrina católica está altamente amparada pela Bíblia, não tem como a gente escapar. Então ele decidiu fazer uma coisa, né? Então o Scott Hahn, né, uma coisa que até foi parecida um pouco comigo, em que eu era apaixonado por ler, estudar o catolicismo, mas eu não queria ir para a missa de jeito nenhum. Lendo um capítulo deste livro aqui, O Amor Divino Encarnado, eu disse, opa,
hoje meu coração foi tocado aí à missa. Eu fui à missa e percebi as maravilhas que o Scott Hahn descreve nesses 2 livros aqui, eu descobri na missa. Então o Scott Hahn disse que a missa ela estava impregnada da Escritura, né? A Bíblia se convertia em algo vivo na missa. E ele era com a Bíblia aberta do lado dele aqui, ele vendo a maravilha da missa católica, da liturgia, e ele disse que sentia vontade de levantar, gritar para as pessoas e dizer: pessoal, vocês sabem onde é que nós estamos? Nós estamos em passagem tal da Bíblia, nós estamos em passagem outra, nós estamos em Salmo, nós estamos no profeta Isaías, nós estamos no Evangelho, nós estamos em Apocalipse. Ele sentia vontade de gritar, se levantar e gritar. Vocês não estão percebendo que a Bíblia está viva aqui na nossa frente? Na missa. Então, a missa é dividida em 2 partes, né? Tem a palavra, a liturgia da palavra, e tem a liturgia da Eucaristia, né? Que é a segunda parte. Então, na segunda parte, quando ele viu o padre celebrando o rito da Eucaristia, ele disse: agora eu sei onde é que nós estamos. Nós estamos no céu descrito em Apocalipse. Nós estamos no céu. E ele coloca muito bem uma frase bastante feliz do Papa João Paulo II, diz que a missa é o céu na terra. Porque o livro de Apocalipse não tem nada a ver com um futuro caótico da humanidade, não sei o quê, não. O livro de Apocalipse é liturgia da missa. Lá do 1º século, como ele mostra nesse livro aqui, o Banquete do Cordeiro. Então ele disse: quando o padre ergueu a hóstia e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele disse que teve a certeza. Ele disse: ali realmente é o Senhor Jesus. Ele disse que não sentiu dúvida em seu coração. Ele disse: ali não é apenas um símbolo. Ali é o Cordeiro de Deus. Porque assim como os judeus na Páscoa comeram um cordeiro, literalmente, nós na nova Páscoa, que é a Eucaristia, nós comemos um cordeiro, que é Jesus Cristo, né? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então ele teve uma surpresa ao entrar em contato com aquele amigo dele, o Gary, que foi incumbido por sua esposa de tentar dissuadi-lo de sua conversão ao catolicismo. Então quando ele entrou em contato com o Gary disse: opa, Scott, eu e minha esposa estamos nos convertendo ao catolicismo. Então o Scott Hahn ficou muito triste e disse: não pode. Como é que você vai tomar a Eucaristia primeiro do que eu? Aí o Gary: rapaz, olha, aí é com você, né? Nós fizemos a nossa escolha, nós seremos católicos, é uma decisão nossa. Agora nós não podemos ficar impedidos por uma decisão sua. Então o Scott Hahn se viu num dilema terrível de se converter ao catolicismo primeiro, porque ele era pastor protestante. Então, ele iria ficar desempregado se ele se convertesse ao catolicismo. E a família dele estava crescendo, a família estava se tornando numerosa. E agora, como é que eu vou sustentar os meus filhos? Então, ele teve a ideia de apelar para o pai dele. Disse: pai, eu estou me convertendo ao catolicismo. Contou toda a história. E o pai dele trabalhava com joias, né? Vendia joias. E o pai dele: rapaz, o ramo de joias está muito fraco. Então não vai dar para te dar emprego não, Scott. O Scott Hahn ficou muito triste agora, como é que vai ser? Então ele disse que resolveu se tornar joalheiro da maior joia que ele podia ter, né, que era o cristianismo católico. Então ele virou um joalheiro, que ele, como ele disse nas próprias palavras dele, a página 132, né, resolvi tornar-se joalheiro, né, porque eu encontrei uma mina de ouro. Diz que encontrou uma mina de ouro aí, né, naqueles livros que ele comprou naquela biblioteca católica. Então, pessoal, essa questão do desemprego, né, tem um amigo meu que é dirigente de igreja protestante e fica nesse dilema. Toda a família protestante, todos os amigos, praticamente 95% dos amigos protestantes,
trabalhando como um dirigente de uma igreja protestante, né? E essa demonização católica, principalmente aqui do Piauí, né? Essa difamação maligna protestante. Então você imagina um camarada desse numa situação dessa. Então, irmãos, eu peço oração, né, mais a esses irmãos que sofrem nesse dilema, principalmente familiar, né, para que eles possam ter forças, né, para sustentar a sua fé, servirem de exemplo para que outras pessoas também possam acompanhá-los. Então, esse foi o divisor de águas na minha conversão ao catolicismo. Indico a todos que leiam, né? É um livro maravilhoso, excepcional, né? E se vocês puderem ler esse aqui em seguida, aconselho também, maravilhoso, viu? Vocês não irão se arrepender. Então, pessoal, o que eu fiz foi apenas um resumo, né? Mas se vocês quiserem se aprofundar, né, e conhecer mais sobre a história do ex-pastor presbiteriano Scott Hahn, que se converteu ao catolicismo, né? Comprem o livro, Todos os Caminhos Levam a Roma, conta a sua história de conversão e a de sua esposa Kimberly Hahn, né? E a gente vê, por exemplo, eu vi muito paralelo, muita coisa semelhante à minha vida, vi muita coisa semelhante à vida dos meus amigos, vi muita coisa semelhante no testemunho de conversão dele a outros protestantes que gravam vídeos por aí, né? Inclusive no canal do Instituto Dom Bosco. Então tem muitas histórias de conversão que a gente vê casos semelhantes ao do Scott Hahn. Então o Scott Hahn, ele pode nos servir como exemplo, né? Ele me deu coragem para me converter ao catolicismo. Eu estava muito receoso, né? Porque a rejeição anticatólica aqui é gigantesca aqui no Piauí. Então esse livro foi uma das coisas que me deram força a me converter publicamente, né? E ir para a missa, rezar o terço, né? São coisas que eu imaginei que iria demorar muito tempo para eu fazer. Rezar um terço, eu pensei nunca na minha vida que eu ia voltar a rezar um terço na minha vida, né? Eu vi que a reza do terço é uma coisa poderosa, né? Experimentei coisas aqui, né? A intercessão dos santos é uma coisa poderosa. Então tudo isso a gente fez inspirado basicamente nesse livro, né? E outras inspirações que vieram por intermédio desse livro também. Presentei, né, aquelas pessoas, aqueles protestantes que já beberam em fontes católicas, presenteiem com esse livro, né, ou comprem esse livro, leiam, que vocês vão ver, né, que esse testemunho de fé pode mudar vidas. Então, forte abraço a todos, até a próxima, Deus abençoe.